Eu gostaria de poder deixar uma reflexão para as nossas vidas nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, de aprisionamento. Eu gravei anteriormente alguns áudios e agora estou tentando gravar um vídeo. Eu não gosto muito de vídeo não, vídeo me deixa mais gordo. Eu prefiro o áudio, que eu me sinto um pouquinho mais magro. Mas, brincadeiras de lado, eu gostaria de pensar com vocês, refletir com vocês, num texto de Romanos, capítulo 14, dos versículos 7 e 8, onde a palavra do Senhor nos diz assim, pela pena do apóstolo Paulo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Há um tempo atrás eu visitava duas tias minhas que estavam bastante aflitas. Uma das suas irmãs, uma outra tia minha, estava muito doente, lutando contra um câncer e muito aflitas, porque por conta da idade era uma possibilidade, inclusive a morte. E eu perguntava para elas, o que de pior pode acontecer com Neide? Era minha tia. O que de pior pode acontecer com Neide? E elas diziam, morrer. E eu perguntava, mas será que a morte, para quem tem a Deus, é tão terrível assim? Eu creio que todos nós queremos e lutamos pela vida. Deus colocou isso em nós. A Bíblia diz que nós somos criados para a vida. As Escrituras nos mostram que a morte ela é intrusa. Ela veio sobre nossas vidas por conta da desobediência, por conta do pecado. Mas não era o natural de Deus para as nossas vidas. É por isso que nós nunca nos conformamos quando nos deparamos com a morte, de pessoas queridas, de conhecidos. Por mais que vejamos, a gente nunca se acostuma. Sempre é aquela dor, sempre traz aquele pesar, porque a morte é intrusa. Hoje nós estamos vivendo, eu creio que um período de medo. A gente está vivendo esse cuidado, esse isolamento com o coronavírus. Um cuidado que é necessário. Ele é necessário porque ele envolve não somente as nossas vidas, mas a vida de outros. Não é simplesmente a gente, o cuidado que nós precisamos ter com outros. O que eu queria deixar para as nossas vidas, nessa pequena reflexão, é que, veja, esse cuidado que nós estamos vivendo, ele não pode nos deixar reféns do medo ou mesmo da morte. Não dá para vivermos com medo de sairmos de casa, com medo da vida, com medo da morte. Não é essa a proposta de Deus para as nossas vidas. Eu creio que por conta disso, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 14, 7 e 8, ele diz isso, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E o que eu acho interessante nesse texto, na verdade, nos textos de Paulo, é que o seu pensamento com relação a isso, a vida, a morte, o entendimento quanto a isso, está muito alinhado com o que ele já escreveu em outras cartas. Por exemplo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. E morrer era lucro porque para ele era estar com Cristo, como na verdade o é. Ele, escrevendo aos Gálatas, declarou, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Cristo, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Em Atos, falando aos presbíteros de Éfeso, ele afirmou, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E ainda, quando Paulo estava prestes para morrer, quando estava preso em Roma, e a sentença já havia sido dada,
né? E Paulo sabia que dali ele não sairia mais. Ele falando sobre a morte, você, por exemplo, não vê qualquer tipo de medo, qualquer tipo de receio, porque ele diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você não vê qualquer indício de medo, né, quanto àquilo que vai acontecer com a vida dele, que é a morte. A história da igreja diz que Paulo foi decapitado naquela prisão por ordem de Nero. Mas essa questão, meus queridos, do entendimento que nós precisamos ter da vida e da morte, não está simplesmente nos escritos de Paulo. O Senhor Jesus, quando Lázaro estava morto, e sua irmã veio questioná-lo, por que o Senhor demorou tanto? Por que não veio? Jesus estava em Jerusalém, eles estavam em Betânia, a distância era pequena, Jesus sabia que Lázaro estava doente, mas mesmo assim se demorou. E aí Marta vem questioná-lo: mas por que, Senhor? Se o Senhor estiver aqui, não teria morrido aquele a quem amas. É o diálogo, de Jesus com Marta. Mas Jesus diz assim: teu irmão há de ressurgir. E aí Marta retorna e diz: não, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E é quando Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então ele volta para Marta e diz: Marta, tu crê nisso, Marta? Tu crê nisso? E Marta diz: eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Messias que havia de vir. É essa coisa, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive não morrerá eternamente. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, quem tem Jesus Cristo, quem já entregou sua vida para Ele, a morte já perdeu a cara feia faz tempo, porque Jesus Cristo já venceu essa morte por nossas vidas, E a palavra do Senhor, ela nos diz, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Vamos nos cuidar, sim, vamos nos proteger, mas jamais nos esconder com medo da vida, com medo de um vírus, com medo da morte. Porque a vida, na verdade, já foi conquistada para as nossas vidas. A vida de Deus, a vida eterna, a vida de Cristo. E eu queria que todos nós pudéssemos dizer, como disse o apóstolo Paulo: independentemente das circunstâncias que tenhamos que passar, ou que venhamos a passar, ou que estamos passando, que nós possamos dizer: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.